Estamos então em Gênesis 12. Eu vou fazer uma rápida leitura até o versículo 8. Então vamos ler do 1 ao 8. Gênesis 12, do 1 ao 8. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abrão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Saraí, a sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à sua descendência. Então Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também, neste lugar, construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém, meus amados? Você deve estar pensando: ah, meu Deus, essa história eu já conheço. Eu conheço a história de Abraão. Eu acho que eu já sei o que esse jovem rapaz vai falar nessa noite. Será? Hoje eu quis abordar essa história apenas para entendermos algumas coisas interessantes que iremos falar daqui para frente. Hoje nós queremos trazer à nossa memória, trazer ao nosso entendimento o quão importante e valioso é o ambiente em que nós estamos, ou até mesmo o ambiente de qual nós saímos. Para que vocês entendam o quão valioso isso é. Porque eu afirmo para cada um de vocês com todo carinho e todo amor, que o ambiente em que nós estamos, ele pode ser bom ou ruim para nós. Perceba, quando nós chegamos aqui no culto, nós dobramos os nossos joelhos nesse altar, nós preparamos a nossa chegada, nós preparamos o nosso dia em prol de estarmos aqui hoje. Você chega aqui, você traz a sua oração ao Senhor, você faz a sua oração no seu assento, você começa a louvar, você começa a transformar esse ambiente em um lugar que nós chamamos de um lugar de adoração. Você não vem simplesmente para um edifício, uma casa, e se reúne com um bando de gente. Você vem para um lugar que nós chamamos de igreja, mas é um lugar de adoração, em que tem um ambiente de adoração. E você começa a participar desse ambiente de oração, se conectando com o Senhor. Isso faz toda a diferença. Você quer ver como é que faz toda a diferença? Eu vou te dar um exemplo prático. As pessoas que gostam de futebol, algumas já tiveram a oportunidade de ir a um estádio de futebol, né? E eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um dos que estão aqui, ou até da internet, eles vão me responder que nem todo jogo é igual. Porque tem jogos e jogos. Existem jogos que são finais de campeonato, e as torcidas estão cheias de um lado e do outro. E existem jogos que são só mais um jogo. Você vê aquele estádio vazio, poucas pessoas estão disponíveis para estar ali. Mas eu te garanto que a sensação de estar em um jogo lotado, uma final, por exemplo, de um campeonato muito importante para o Brasil, é totalmente diferente da sensação de você estar num jogo qualquer, num amistoso, por exemplo. Porque o ambiente é diferente. Não é verdade? As pessoas, elas estão com um ânimo diferente, elas estão com as emoções diferentes, elas estão felizes, alegres, esperançosas, animadas,
com alguma coisa, que é a vitória, não é mesmo? Então aquele ambiente ele se torna diferente. E às vezes ele é fundamental, por mais irônico que isso possa parecer, ele é fundamental para a vitória do time que está lá embaixo, que não tem nada a ver com quem está na arquibancada. Mas acredite, o ambiente que aquelas pessoas transformam aquele lugar, chamado estádio, motiva os jogadores. E eles agem de uma maneira diferenciada por causa do ambiente. Estou mentindo? É assim que funciona. Pois é. É assim que funciona também na nossa vida, na vida de cada um dos homens e mulheres que estão descritos na Bíblia. O ambiente em que eles estavam, ele podia ser algo bom ou ruim para eles. Nós vimos aqui, como exemplo de Abraão, que o ambiente em que ele estava não era muito interessante para os planos de Deus. Por isso que ele chama Abrão até então e fala assim: olha só, eu preciso que você saia desse ambiente familiar. Eu preciso que você saia da onde você está, no meio da sua parentela, da casa dos seus pais, para ir para um lugar diferente. Porque aonde você está, as coisas que estão ao seu redor, elas não estão adequadas ao meu propósito. E assim fez Abrão. E eu quero falar a respeito disso dessa noite. Eu quero que nós possamos entender como estar em lugares certos, com pessoas certas ou pessoas erradas, faz diferença, afeta a sua vida, afeta o seu relacionamento com Deus, afeta os planos que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero te falar com outro exemplo muito prático, que o ambiente em que você se encontra, ele pode te levar à vida ou à morte. Ora, quem aqui já experimentou ver o mar? Todos que estão no Rio de Janeiro e aparentemente chegaram a esse lugar, de certa forma podem ter passado pela famosa Ilha do Governador, não é mesmo? E a Ilha do Governador, ora, é uma ilha. Você passou pelo mar para estar aqui. E olha que interessante, naquele mar, ele tem água. Água representa vida para nós, homens e mulheres. Mas daquela água, se você, que não é daquele ambiente, tentar tomar dela, de alguma forma, a cada gole que você toma, você pode estar se aproximando da sua morte. Não é mesmo? Porque a água do mar é salgada. E o excesso de sal no nosso corpo nos leva à morte. Olha que interessante. Você não é do mar. E se você tenta fazer ele parte da sua vida, você pode acabar se matando. Mas lá habitam peixes, camarões, siris, outros seres que são daquele ambiente. E aquele ambiente é fundamental para a sobrevivência deles. Da mesma maneira que se você pegar, isso é tão difícil de você entender quando você é mais jovem, se você pegar um peixinho daquele mar salgado e botar no seu baldinho de água que você trouxe da sua casa, tadinho do peixe, ele vai morrer. Não é porque aquela água não é água salgada como a do mar, é uma outra água. Aos nossos olhos, pode parecer que é só uma água, como a outra, não é mesmo? Talvez mais clara, mais límpida. Essa água aqui é melhor, eu bebo, aquela eu não bebo. Caramba, então essa água não vai fazer mal para esse peixe, não é mesmo? Mas na verdade, se você pegar um peixinho do mar e jogar num baldinho de água da sua casa, você também pode matar aquele peixe. Então tenhamos isso em mente, para que você possa entender plenamente essa mensagem. Eu quero que você, com muito carinho, abra o seu coração, abra os seus ouvidos espirituais para o que será ministrado, porque isso pode abençoar a tua vida. Talvez você veio para cá para receber essa mensagem que vai se desenvolver ao longo dessa noite, para que você possa usar isso como um instrumento para os teus planos, um instrumento para o teu dia, para a tua semana, um instrumento para a tua vida. Amém? Qual é o ambiente que você está hoje? Quais são os ambientes que você frequenta? Certo? É muito interessante porque nós, os seres humanos, nós somos, na natureza, algo fantástico. Nós somos quase que a quebra de um ciclo natural, porque os animais, que foram também criados pelo nosso Deus, eles respeitam aquele ambiente a qual eles são inseridos. E quando eles saem daquele ambiente, geralmente eles não conseguem suportar essa adaptação e podem ser facilmente caçados ou até mesmo mortos. Mas o ser humano não.
nós tivemos o privilégio, através do nosso Deus, de ter a autonomia para transformar. Nós somos transformadores, nós somos elementos transformadores. A nossa passagem nesta terra, ela tem a capacidade de mudar o ambiente em que estamos, para o bem ou para o mal. Veja, o próprio Abrão foi chamado ao Senhor para transformar o ambiente, a qual fora revelado a ele como terra prometida. Bem, quando você ouve esse termo terra prometida, você espera, bem, se algo está sendo prometido para mim, deve ser muito bom, não é mesmo? E na verdade ele vai descobrir lá na frente, aquela terra prometida, ela estava ocupada, não era tão fácil como ele imaginava. Mas, em todo o processo da sua caminhada, ele vai entendendo que ele vai ganhando a capacidade de, lá na frente, transformar aquele lugar na promessa que ele recebeu. E eu faço uma pergunta para vocês nessa noite. Como está o ambiente em que você está? Nós, como elementos transformadores, com a capacidade, através da nossa vida, como está o ambiente em que você está? Será que você está simplesmente inserido naquele lugar e está sendo levado pelo ciclo daquele ambiente? Você simplesmente foi inserido como um peixinho no mar e está vivendo as correntes que passam de um lado para o outro? Ou você está tendo a oportunidade de transformar aquele ambiente em algo melhor para cada um daqueles que estão? Eu não preciso lembrar a cada um de nós que, como carregamos o termo cristão, nós somos embaixadores do nosso Senhor. E aonde quer que nós estejamos, nós representamos o seu reino. Vocês concordam comigo? Nós representamos o seu reino. Agora, aonde você está? No teu lar. Você está representando o reino de Deus? Você está transformando aquele lugar que você chama de casa em um lar? Quando você vai ao seu trabalho, quando você vai à sua escola, à sua faculdade, quando você vai à rua, ao mercado, você está sendo inserido no ambiente, você está transformando ele? Ou você está sendo transformado? É uma coisa que nós precisamos entender. Eu vou além. Cada um de nós aqui não costumamos ficar sozinhos no nosso dia. Nós passamos por pessoas, nós convivemos com pessoas, nós nos relacionamos com pessoas, certo? Como são essas pessoas que você tem se relacionado? Elas estão ajudando você a transformar esse ambiente naquilo que você almeja? Ou essas pessoas, elas estão simplesmente atrapalhando você a transformar o que você chama de trabalho num lugar agradável? Não podemos deixar de nos perguntar isso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, as companhias que nós carregamos em nossa vida, elas são de responsabilidade nossa, mas também são de escolhas. Só um minutinho. Elas são escolhas, muitas das vezes. Você, tirando o seu trabalho, você não é obrigado a estar com quase ninguém. Exceto quando somos jovens e somos obrigados a estar com pai e mãe, não é? Mas essas pessoas que têm acesso a você, elas têm contribuído, elas têm te ajudado a alcançar o que você pensa sobre aquele lugar? Ou elas têm te jogado para o outro lado? Será que as pessoas que estão contigo, elas estão fazendo como nós fazemos na praia com os pobres peixinhos, tirando eles da água salgada e botando num baldinho com água que não é muito bem a água que você precisa? Eu faço esse tipo de pergunta e faço isso para mim primeiro, porque, ora, se somos elementos com a capacidade de transformar o nosso ambiente, isso quer dizer que eu tenho como decidir com quem eu vou estar, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu vou falar, o que eu não vou falar, como eu vou me comportar, como eu não vou me comportar. Isso passa por você. Nunca podemos esquecer a nossa responsabilidade como servos de Cristo, aonde quer que vocês estejam. Como está sendo a maneira como você transforma o seu ambiente? O que você tem feito a respeito disso? Sabe,
Eu ouço pessoas reclamarem o tempo todo. Eu sou funcionário público e em alguns lugares, algumas sessões que eu às vezes entro para interagir a respeito de trabalho, algumas pessoas elas vão e de alguma forma reclamam para mim. Falam assim, olha Paulino, caramba, tá complicado, eu estou nesse lugar aqui há mais de 10 anos e eu vejo as pessoas fazerem sempre as mesmas coisas, elas falam sobre sempre os mesmos assuntos, sabe, elas cometem sempre os mesmos erros, elas querem ficar culpando as pessoas de tudo, nada acontece, não temos infraestrutura, as pessoas não nos valorizam, sabe, é como se fosse um mantra. E aquele ciclo de palavras vão se repetindo dia após dia. De vez em quando, eu pergunto para elas, é verdade, né? Realmente, tudo que você está falando é verdade. Mas o que você tem feito a respeito disso? Sabe, você também trabalha com pessoas, e algumas pessoas têm que responder a você sobre coisas do trabalho. Você está tratando aquelas pessoas que estão sob sua responsabilidade de uma maneira diferente? Você está fazendo isso? Por que você não começa, então, na sua sessão, criar um ambiente de trabalho diferente? Para depois você começar, essas pessoas saírem daqui e levar essa informação de que é possível transformar. Por que não? Não preciso dizer que rapidamente elas levantam, saem de perto e desfalam, né? É meio complicado. Provérbios 4 diz assim, a partir do versículo 23, sobre tudo o que se deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afasta de ti a falsidade da boca e a perversidade dos lábios longe de ti. Os teus olhos olhem para frente, e as tuas pálpebras para diante do teu caminho. Considera atentamente a vereda de teus pés, e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Desvia o teu pé do mal. Ora, aqui estamos falando sobre vigilância do coração e direcionamento de como você deve agir no teu dia a dia. Os caminhos que você toma no seu dia a dia, eles são fundamentais. As decisões que você toma no seu dia são fundamentais para afetar o lugar que você está. E eu vou te dizer algo aqui nessa noite. Se você está num lugar que está fazendo as coisas que têm que ser feitas, e elas não estão dando certo, lembre-se, se você fez o que precisa ser feito, e nada está acontecendo, qual é a solução? Faça como Abraão, que foi chamado a sair da onde estava. Aqui você tentou. Aqui não é o seu lugar. Eu preciso que agora você saia daqui e vá para um lugar diferente. Aqui não está adiantando lançar sal nessa água. Aqui as peças que estão ao seu redor não estão contribuindo. Eu preciso que você saia. E essa é uma grande dificuldade, por isso que eu deixei para falar por primeiro a respeito dela. Porque romper com ambientes antigos é muito difícil, porque nós temos a seguridade de que já conhecemos o que está acontecendo ali. Nós conhecemos as pessoas, nós conhecemos como elas se comportam, nós conhecemos os meios, sabemos o que fazer e não fazer para não termos problemas, não é isso? E geralmente não tomamos a decisão certa de sair quando temos que sair. Imagina só, pense comigo, se Deus vai e fala assim, olha, eu tenho um plano para você, e esse plano é plantar uma árvore. E aí ele fala assim, bem, mas Deus, para eu plantar uma árvore aqui, eu tenho que falar com o meu pai, porque ele que é dono da terra. Aí Abraão vai lá e fala com o pai dele e fala assim, não plantemos árvore aqui, porque essa árvore aqui, ela vai sugar muito nutriente do solo, vai plantar a árvore do lado de lá. Não, mas Deus mandou aqui. Não, mas aqui eu não quero. Pronto, acabou, fim de história. Tem certas coisas, meus irmãos,
que para você fazer na tua vida, para você crescer, para você romper, você precisa sair do ambiente em que você está. Não há como você consertar tudo e todos. Há pessoas e pessoas que são chamadas para restaurar e tem pessoas que são chamadas para construir. Quem já teve a oportunidade de fazer uma casa, reformar uma casa, que ela já era construída, sabe o trabalho que dá reformar tudo, porque você sabe que a estrutura pode estar comprometida. Dá muito mais trabalho que construir do zero. Então, muitas vezes, nós somos chamados a romper com o lugar que nós estamos. Se não rompermos com o ambiente em que estamos, nós não vamos conseguir alcançar aquilo que o Senhor quer. Mas para isso tem que ter coragem. Para isso tem que sair um pouco da sua zona de conforto. Você precisa largar as facilidades, você precisa largar até a sua covardia de não ter que falar nada para não arrumar problemas. Talvez você tenha que se indispor com certas pessoas, que você prefere manter um relacionamento por interesse, para ir para um lugar diferente, porque aquele lugar não serve mais para você. Abraão foi chamado para uma terra prometida, que era longe da onde ele estava. Era um ambiente totalmente diferente, com pessoas diferentes. Ali não mais servia. Ele precisava romper com aqueles costumes da família, com que eles carregavam de valores, para começar algo novo do zero. Mas isso dá trabalho. Isso envolve você andar em territórios desconhecidos, em águas quentes e frias, em correntes que você não sabe com que força vai te empurrar. Sim, é verdade. Mas é por isso que, entendendo o que Cristo é em nossas vidas, nós podemos ousar nos lançar com ousadia, tendo a fé de que Ele não nos faltará em nada. Ou você não crê nisso? Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um dos que estão aqui, já tiveram a dúvida em seu coração de se eu devo fazer algo ou não, e se o Senhor estará comigo ou não? Até mesmo duvidando em sua fé de que é possível ou não fazer aquilo que pode ser tão diferente e ousado. Mas saiba que às vezes, tudo que as pessoas precisam é sair do ambiente em que elas estão. Israel estava sob o domínio do Egito. E o Senhor, para libertá-los, perceba que Ele não destruiu o reino dos egípcios. Ele não destruiu aquele lugar através de uma guerra. Ele não finalizou aquele povo do Egito com as suas pragas, mas Ele tirou o seu povo do meio do Egito. Porque é tudo aquilo que for enraizado em seus corações, em seus hábitos, em suas mentes, não condiziam com o que o Senhor queria para aquele povo. Então Ele precisou tirar o povo através de um libertador. Esse mesmo libertador que cresceu em meio aos palácios do Egito e aprendeu de tudo, recebeu de tudo, do bom e do melhor. Mas ainda assim o Senhor, antes de libertar o seu povo, Ele tirou aquele homem do palácio e deixou no deserto por 40 anos, para que ele se livrasse de tudo aquilo que ele aprendera e pudesse entender o que o Senhor queria dele. Ele precisou ser removido daquele ambiente, ele precisou ser preparado fora daquele lugar. E então, preparado internamente, ele pôde ir, voltar e resgatar o seu povo. E perceba que a Bíblia nos mostra, a história nos revela, que ainda assim, depois do povo ver maravilhas, do povo ver coisas fantásticas, ele desejou algo ainda da terra do Egito. Mesmo depois de ter uma coluna de fogo os protegendo durante a noite, e nuvens os guardando do calor escaldante ao longo do dia, de ver o mar se abrir, para que eles pudessem passar, eles sentiram saudade das coisas do Egito. Infelizmente, as pessoas que aceitam a Cristo,
elas têm essa dificuldade de se desassociar do que temos de prazer, ou ao menos a sensação de prazer, do mundo afora, do mundo longe de Cristo, os reinos que não são o reino de Deus. Essa é a maior dificuldade, porque à medida que pessoas entram e saem de igrejas, elas chegam, elas recebem a palavra, elas recebem as novas vestes, mas elas não conseguem ser tratadas no seu interior para ser retirado aquilo que era do seu ambiente anterior. Esse é um grande desafio para a igreja. Agora, como fazer isso? Se não lendo a Bíblia, se não participando do estudo, se não buscando abdicar, abrir mão dos seus prazeres e entregá-los ao pé do Senhor. Como ser tratado sem vir para ser tratado? Como fazer isso? Como ser tratado no ambiente em que não é preparado para isso? Muitas pessoas dizem, não, mas eu não preciso vir à igreja. Eu posso adorar ao Senhor na minha casa. Sim, é verdade. Mas como está o ambiente da sua casa? Será que o que tem dentro da tua casa está te ajudando a ser transformado exclusivamente daquilo que você tanto sofreu no mundo aí fora? À medida que você toma a decisão de vir à casa do Senhor, há igrejas que fazem trabalhos sérios, de transformação, de libertação, de cura na alma, cura no espírito. Você está abrindo mão de lugares fantásticos, com ambientes maravilhosos, com pessoas preparadas para estar fazendo isso por você, e você abre mão disso por uma simples fala de religiosidade. Cuidado, muito cuidado, porque às vezes eu e você podemos ser essa pessoa. Eu e você podemos ser a pessoa que fala, não, hoje eu não preciso. Hoje eu vou ficar aqui no meu cantinho. Hoje eu vou ficar tranquilo aqui. Porque aqui, ficar em paz e em silêncio é tudo o que eu preciso. O que está em volta de você nesse silêncio? O que tanto te incomoda do lado de fora que você não está querendo ir? São os perigos? Ou o conforto e a satisfação dos seus próprios prazeres e do seu ego dentro da tua casa? Cuidado. O ambiente que você está, ele faz toda a diferença. As pessoas viram e falam para mim assim, mas Paulino, eu preciso emagrecer, e eu não tenho como ficar sem tomar refrigerante, então eu vou tomar um refrigerante zero. Tudo bem. Elas vão alegar que o refrigerante zero não tem calorias, né? É zero açúcar, zero calorias. Eu falo isso porque eu sou professor de educação física e entendo um pouco, não somente da parte de fisiologia, mas também da parte dos alimentos e as suas calorias. E eu falo para vocês, sim, Você sabia que esse refrigerante que você bebe, que não vai te fazer ganhar peso, né, porque tem zero calorias, ele consegue transformar, através da sua composição, todo o seu metabolismo? Ele afeta todo o seu corpo, porque caso você não saiba, o refrigerante não se resume a carboidratos, proteínas e gorduras, como nós chamamos de macronutrientes, né? Não. Cuidado. Tem outras coisinhas aí da indústria alimentícia, alguns químicos, que quando você toma, eles bloqueiam você de absorver cálcio, tá? Para os seus ossos. Eles vão fazer a sua pressão subir um pouquinho mais pelo excesso de sal, tá? Cuidado. Ele vai mudar o seu ambiente interno todinho, mas não vai te fazer ganhar 1 graminha de peso, tá bom? Mas vai te deixar todo ferrado por dentro. Eu não estou aqui falando de refrigerante, gente. Eu estou falando das coisas que às vezes eu e você fazemos, que você fala assim, não, isso aqui não tem nada a ver.
Ah, pastor, isso não tem nada a ver. Essa fala de um homem muito amado por mim. Pois é, esse não tem nada a ver, está atrapalhando você a crescer em muita coisa. Não te deixa sair desse ambiente tóxico que está o seu corpo. Essas pessoas que você gosta de se relacionar, porque elas são legais, elas te chamam para sair no final de semana, elas não te deixam crescer espiritualmente, porque no fundo, elas vão empurrando uma tentaçãozinha ou outra para você, que te levam a fazer um pecadinho ou outro, mas que ninguém está vendo, tá? Mas atrapalham todo o seu crescimento. Do que adianta você estar tentando plantar uma semente, e ao invés de jogar água no seu solo, você joga veneno? O problema não é só que não vai crescer nada. O problema, gente, é que você vai matar o que você já plantou. Vai ter que começar tudo do zero. Já parou para pensar nisso? Eu pergunto para você. Pois bem, Jeremias 29, versículo 11 diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e ajuntar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos tenho lançado, diz o Senhor. Veja, aqui o Senhor está deixando para nós que Ele quer, dentre muitas coisas, preparar um ambiente para restaurar-nos. O Senhor Jesus, Ele quer preparar um ambiente em nossas vidas, Ele quer nos cercar de pessoas, Ele quer nos levar a lugares, Ele quer que estejamos aprendendo aquilo, preparando a nossa casa, preparando os nossos filhos para restaurar primeiro as nossas vidas, para restaurar os planos que Ele tem sonhado para eu e você. Mas para isso Ele precisa preparar o terreno. Parte desse preparo, e grande parte desse preparo, parte de você. Sabe como? Sabe aquela máxima que fala assim, olha, se quer ajudar, não atrapalha. Não é? Não é maravilhoso? Quando você olha, vira para alguém, assim, aquela pessoa bem atazanada, você fala assim, eu quero ficar com você, mas você quer ajudar, meu amado. Não atrapalha. Eu falo isso para mim. Me ajuda a te ajudar. Felipe do céu, para de fazer besteira. Você fala isso para você? Você conversa com você? Deveria. Deveria. Eu sou louco? Eu não sou louco por falar comigo mesmo. Eu estou falando com o que o Senhor me deu. Então, meu amigo, se você quer ser transformado, quer começar a preparar um ambiente de transformação na tua vida, começa a não se atrapalhar, começa a evitar, a criar problema para você mesmo, começa a ajeitar a tua terra, começa a capinar a tua casa, começa a arear todo esse teu terreno que você chama de vida, e começa a remover os espinhos que te machucam, começa a remover as ervas daninhas que vão tomando o teu tempo, começa a tirar as pessoas que só trazem água com sal para jogar na tua terra, para parar de crescer, para, ao invés da terra dela, que não cresce nada, ela quer tirar da tua também, para não crescer nenhum e nem outro, e falar que a culpa foi de Deus. Mas quando você começa a dar fruto, ela começa a entrar em xeque. Pô, por que cresce de um lado e não cresce do outro? É por isso que as pessoas, elas têm o desejo de te jogar para baixo, porque quando ela te joga para baixo, ela te traz para o problema que ela vive, ela fala assim, ufa, eu não sou o único. Cuidado com as pessoas que você se relaciona. Sabe por quê? Porque por mais que você possa parecer um copo límpido de água, se cada pessoa que passa na tua vida joga um pouquinho de sal em você, e joga mais um pouquinho de sal, e joga um pouquinho de terra, quando você parar para ver, você já está todo contaminado.
Cuidado com as pessoas que você deixa entrar na tua casa. Cuidado com quem você se relaciona e chama de amigo. Cuidado com quem você chama de colega. Cuidado com quem você chama para passar uma sexta à noite, depois do trabalho, para se divertir e como é que a gente fala, para extravasar a semana que foi difícil. Sabe, esse teu extravasar da semana que foi difícil, aquele pouco que te resta de sanidade, depois de viver em meio ao caos e conflito que está ao teu derredor, você escolhe enfiar a cabeça na lama, ao invés de limpar um pouco mais o seu sapato e deixar ele secando. Sabe qual é a diferença entre um buraco e um abismo? É o quanto você decide se jogar lá embaixo. Porque os dois são um problema. A diferença é que o buraco, você vê o fundo e é fácil sair. Você sai sozinho. Quando você se joga no abismo, você vai precisar de gente para te tirar. Sozinho depois você não consegue sair mais. Agora, quem vai querer estar do teu lado depois de tantos problemas, hein? Eu te garanto Jesus vai estar contigo. Mas eu vou te falar, quando todo mundo virar as costas para você, sair do poço, desse buraco que você cavou, dia após dia, vai ser um pouco mais difícil. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Mudar o ambiente em que você está começa transformando você, mudando o seu entendimento através da palavra. É impossível não lembrarmos sobre isso de Paulo. Paulo era um fariseu que perseguia os cristãos, um homem extremamente letrado. Só que, em meio a pessoas na sua denominação, extremamente egoístas e egocêntricas, as quais eram cegas pelo seu ego diante do próprio Messias, a ponto de querer crucificá-lo e matá-lo. E no meio dessas pessoas, Paulo não conseguia enxergar o Salvador à sua frente. O ambiente em que ele estava contaminando a palavra do próprio Senhor Deus, através das leis de Moisés, através da Torá. E ele não conseguia enxergar a verdade, porque os pensamentos e as pessoas que estavam ao seu redor, os debates que eram falados ao seu redor, eram de coisas inúteis que não traziam crescimento algum, mas só trazia crescimento e edificação para eles mesmos, aos homens. Paulo precisou ser afastado, precisou ser derrubado de seu cavalo, ele precisou cair do seu trono e ser cegado pelo Senhor, para que ele não mais enxergasse aquele mundo com a visão que ele tinha aprendido do seu passado. E após um processo de renovação e transformação com Deus, sendo tratado, sendo renovado no seu entendimento, sendo esclarecido longe daqueles que o intoxicavam e inflamavam o seu ego. Após isso, ser separado, ser removido da onde ele estava, ele pôde ser quem hoje nós sabemos quem Paulo foi. Perceba que o ambiente em que você está, ele define muito qual vai ser os seus resultados e a tua história. É por isso que fazemos questão de, ao acordar,
transformar o ambiente da nossa casa em um ambiente de adoração ao Senhor. Porque no sair da tua casa, quando você deixa ela em adoração, ela é um lugar de habitação do Santo Espírito de Deus. E ali prevalece somente a vontade dEle e aquilo que é do seu reino. Quando você chega ao seu trabalho, que você dobra os seus joelhos escondido no banheiro e você clama para que naquele lugar prevaleça a paz de Cristo, você transforma aquele lugar em um ambiente do Senhor, em um ambiente de adoração. E você muda toda a perspectiva de como o reino espiritual se move naquele lugar. Você tem orado por onde você trabalha, você tem orado pelo seu empregador, você tem orado pela sua instituição. Porque o ambiente que você está lá, talvez não está mudando. Porque você não está fazendo nada. Se enxergue no meio desse processo com a capacidade ativa de mudar o que você está fazendo. Você é um só. Você é um só. Mas junto com Deus você é 4. Aleluias. E aonde que você carrega a presença do Senhor, algo tem que acontecer. Algo tem que mudar. Algo muda quando você leva o Senhor Jesus contigo. Porque por onde Jesus passa, Ele transforma. Não tem um lugar sequer que Jesus foi, que Ele não transformou, que Ele não mudou, que Ele não tirou a doença, que Ele não tirou a cegueira. Não tem um lugar. Agora, você está carregando Jesus contigo. Você está chamando Ele para estar onde você está. É a pergunta que você tem que fazer. Não tem que partir só de quem está entregando essa mensagem. Não adianta nada a mensagem ser entregue ao vento se ela não for guardada no coração e germinada. Paulo precisou ser tirado da onde ele estava para ser transformado. Depois, uma vez transformado, ele correu os confins dessa terra para transformar aonde quer que ele estivesse. Se ele estava na prisão, ele estava orando e transformando. Se ele estava na embarcação, ele estava orando e acalmando tempestades. Se ele estava naufragando, ele estava glorificando ao Senhor. Porque até o confim do fundo daquele mar, ele estaria glorificando a Deus. Pedro, ao ser crucificado de cabeça para baixo, ele glorificava ao Senhor Jesus. Para aqueles que viam a sua vida, ainda que em meio a dores, conhecessem a Cristo. Aonde quer que eu vou, eu tenho que levar o Senhor Jesus, porque senão nada acontece. Nada acontece porque não temos força para mudar esse mundo sozinhos. Não temos força para mudar esse mundo sozinhos. Não temos força para mudar os nossos casamentos sozinhos. Porque o ego do homem, ele fala mais alto que tudo, menos que a voz de Deus. Você sabe por quê? Porque a voz de Deus é como a voz de muitas águas. E você sabe que as águas, no seu mover, ao caminhar contigo, aonde quer que ela passa, ela faz barulho. Quem já teve a oportunidade de ver uma queda d'água numa cachoeira, você começa a escutá-la a 1 quilômetro de distância. E você sabe, ali tem vida. Ali eu sei que flui água. E quando você vai se aproximando daquele lugar, as águas vão aumentando o seu barulho, porque a voz de muitas águas, à medida que você se aproxima dela, à medida que você vai se aproximando, todos os barulhos que estão ao redor, eles começam a sumir. Porque é uma voz poderosa, que ninguém pode tirar e parar. Você não consegue, a ponto de quando você fica embaixo daquela queda d'água, você não consegue ouvir mais nada, senão o barulho das águas. Nada mais importa, nada mais te atrapalha, nada mais consegue calar a voz das águas do Espírito. Mas do que adianta se eu e você não carregamos essas águas conosco? Do que adianta você ser um vaso seco, sendo transportado para um lado e para o outro, sendo repleto de
vinhos e uísque e cerveja? É isso que você vai levar para as pessoas? Está sendo repleto de amargura e discórdia, dissensão e fofocas. É isso que você vai levar no seu vaso para as pessoas? O que vai acontecer quando você despejar o que estão colocando dentro de você? Na tua casa, depois do teu fim de dia. Quando você chega cheio de problemas acumulados e problemas dos outros, e você despeja tudo isso em cima do seu filho, cheio de amor para te dar. Quando você vai despejar isso em cima do seu marido, que passou o dia todo sem te ver. Isaías 43, a partir do versículo 18, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço alguma coisa nova. Agora mesmo vai surgir. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, rios no ermo. O Senhor, Ele tem o poder, e Ele tem o desejo de, na tua vida, fazer algo novo. Mesmo em meio a um lugar que você não enxerga nada, Ele é capaz de no deserto fazer fluir águas. Mesmo em meio às suas necessidades, quando você está de cara para uma montanha intransponível, Ele faz jorrar água através da rocha. E te refrigera e te dá água para você seguir. Porém, eu devo te dizer que fazer coisas novas, você precisa de sabedoria. Se você não tiver sabedoria, se você não busca no Senhor, sabe onde você vai buscar? Aqueles que estão ao seu redor. Aqueles que você considera como alguém que já conseguiu alguma coisa. Só que eu devo te dizer que quando você tem somente a essas pessoas para recorrer, você pode estar perdido. Vocês lembram de Roboão? Que assumiu o reino de Israel, depois de Davi e Salomão? Pois bem, esse jovem rei, ao assumir o trono, as pessoas foram se reunir com ele, para apresentar os seus pleitos ao novo rei. Porém, duas coisas aconteceram. Ele, ao assumir o cargo, ele foi consultar algumas pessoas para saber o que fazer dali para frente. Eu devo dizer para vocês que aqui teve um grande problema. Primeiramente, ele veio e consultou as pessoas que eram mais sábias do seu reino, aos anciãos, aqueles que participaram de grande parte do governo dos seus antecessores. Ele vai e se reúne com aqueles homens sábios e fala: o que devo fazer para o povo? E os homens, com a sua sabedoria vindo dos céus, com seu entendimento ao longo de toda uma vida servindo, eles falam: faça isso e faça aquilo, porque o povo precisa disso. Muito obrigado pelo seu conselho. Ele vai e se retira. E depois, para tomar aquela cervejinha com a rapaziada, Roboão vai se reunir com seus amigos. Ele fala assim, né? Trazendo para a linguagem do português carioca, me permitam falar da seguinte forma: ele vai e se reúne com o pessoal para tomar uma cervejinha e fala assim: rapaziada, vocês estão sabendo aí que eu estou virando rei, né? E aí? O que vocês acham que eu devo fazer? Agora eu estou cheio de poder, irmão. Estou virado no giraia. Falei, morreu. É nós. Mais ou menos isso. E aí aquela rapaziada que ele convivia na sua juventude, fala assim: pô, tu é rei mesmo? Pô, meu irmão, tu é o cara agora, né? Então faz o seguinte, aí, vamos ver o circo pegar fogo? O pessoal está falando isso aí, assim, esse pessoal é tudo vagabundo, tá? Eles não querem trabalhar não, ó, faz o seguinte, aperta essa galera aí, ó, taca mais imposto em cima deles e bota para trabalhar mais. Nós precisamos de resultado para esse país mudar. E aí ele vai, ouve aquele conselho maravilhoso
daquela garotada que ele toma a birita, fala assim, é isso mesmo, eu tenho que demonstrar que eu sou forte, e vai e faz o oposto do que os sábios mandaram ele fazer. Meu Deus. Vocês lembram qual foi a consequência disso para Israel? O povo ficou tão insatisfeito com o rei, pelas suas medidas exageradas, que eles romperam o reino de Israel. Houve uma divisão em Israel. E dali para frente, foi só para trás. Como a gente costuma brincar falando. Dali em diante, muitos e muitos problemas aconteceram por um reino dividido, através de um homem que tomou a decisão imatura por ouvir os seus colegas ao invés de ouvir os sábios. Quantas vezes eu e você já fizemos isso? Conversamos com nossos pais, conversamos com maridos, irmãos, pessoas que sabem da nossa vida, que têm algum tipo de discernimento do que fazer, os nossos avós, que são pessoas experimentadas. Conversamos com os nossos líderes religiosos a respeito do que fazer, de como agir, mas jogamos tudo isso fora e ouvimos os nossos colegas. Damos ouvidos mais vezes àqueles que são mais distantes e casuais, ao invés daquelas pessoas que entendem de algo e podem edificar você de alguma forma. A gente faz isso quando é novo, né? A mãe fala, leva o guarda-chuva, você, não, Pedrinho falou que hoje é sol puro. Tu pisa fora de casa, pega o ônibus, começa a chover. Você desacredita na tua mãe e ouve mais o seu coleguinha, que sabe tudo, menos sobre nada, né? Perceba, meus amados, e eu quero concluir isso, eu peço que você se coloque de pé nessa noite, já estamos acabando. Uma mensagem rápida. Nós precisamos ter muita atenção a quem nós damos ouvido. As pessoas têm o poder de influenciar pessoas. E é muito comum que nós desejemos fazer algo diferente. Fazer algo para falar que nós conseguimos fazer. Nós somos capazes. Ou até mesmo dar prestígio a certo tipo de pessoa, para mostrar que nós nos importamos com ela. Mas às vezes isso pode jogar tudo por água abaixo. Quando damos ouvidos a pessoas erradas, a fazer coisas erradas, tudo pode ir como num estalar de dedos. A ruína. Assim foi com o reinado de Roboão. Ele conseguiu destruir uma nação simplesmente por dar mais prestígio aos seus colegas do que os sábios que edificavam o reino junto com seus antepassados. O nosso ambiente, ele faz toda a diferença. Grande parte do que você colhe hoje, vive hoje na tua vida, é resultado do conjunto de 10, 15 pessoas que você convive. Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Quem nós temos chamado para a nossa vida? Quem nós temos colocado junto a nós? Quem nós temos dado ouvido? Quem tem mais importância para nós? Porque isso é fundamental para mostrar o que vai acontecer daqui para frente na tua vida. É por isso que incessantemente nós dessa igreja, nós clamamos para que vocês busquem no Senhor a palavra. Nós clamamos incessantemente para que vocês participem de orações, de grupo de oração, que orem conosco na nossa sala de oração na sexta-feira, para que vocês estejam envoltos de pessoas que partilham dos mesmos valores, que estão alinhados com os propósitos que vocês têm. É por isso que nós, dessa igreja, nós clamamos incessantemente para que cada um de vocês possa abrir mão cada vez mais do ego e da força de próprios braços, para ouvir a voz do Senhor e buscar na Bíblia os ensinamentos do Senhor Jesus. Porque são palavras que te levam para caminhos de vida, são palavras que te levarão certamente para caminhos de vitória, de transformação, porque caminhando com Ele já sabemos que onde quer que Ele esteja, coisas são transformadas.
coisas acontecem. Mas devo lembrar-lhes que a palavra em João, Evangelho de João, capítulo 15, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que der fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero lembrar-lhes que nós, como homens e mulheres que somos chamados cristãos, evangélicos protestantes, nós estamos conectados à videira que é Jesus Cristo. E é através dele que conseguimos dar frutos de vida, conseguimos sair de mesmo um ambiente tóxico, no meio do deserto, nós conseguimos frutificar. Mas é muito interessante que à medida que vamos andando, vamos caminhando em nossa vida, nós nos juntamos com outros ramos. E você tem duas escolhas. Ou você traz esse ramo para a videira, para que ele possa dar frutos também, para que ele venha conhecer a Cristo. Ou ele vai tentar te afastar da videira, para que você conheça aonde ele tem andado. Que vocês possam ser contados entre aqueles que são agregadores, que são verdadeiros goel, resgatadores de pessoas, para que possam ser conectados à única videira, à verdadeira, a que permite dar frutos mesmo em meio ao deserto, a que permite caminhar sobre as águas, a que te permite tirar água da rocha. Você não é vítima do seu ambiente. Você não é vítima disso. Você é o criador do seu ambiente. Você tem a capacidade de transformar. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça de transformar, de levar vida para onde você está. Mas isso só é possível através deste livro fantástico, desse manual de instruções, chamada Bíblia Sagrada. Que vocês possam ser verdadeiros transformadores de ambiente, que vocês possam identificar aquilo que está minando a água do teu solo, da tua casa, da tua vida, que vocês possam identificar, através dessa palavra, através da busca pelo Senhor, identificar as pequenas raposinhas que vêm destruindo as suas plantações, identificar as ervas daninhas que têm crescido dentro do teu lar, têm crescido dentro das tuas emoções, da tua vida, da vida da tua família, do teu seio familiar, para que você possa arrancá-los e romper com esse ciclo de destruição do seu ambiente. Que vocês possam buscar criar um ambiente agradável dentro da sua casa, de transformar aquele ambiente através do amor, através do bom relacionamento com seus cônjuges, através do bom relacionamento com os seus filhos, para que teu lar possa ser exemplo e que pessoas possam ver os frutos crescendo na tua terra e se perguntarem por que o dele cresce e o meu não. E vocês poderão responder: é graças a Jesus Cristo, aquele que me resgatou e me trouxe ao seu ramo para ser conectado e frutificado. Que vocês possam ser contados em meio àqueles que trazem vida aonde quer que vocês pisem o pé de vocês. Amém? Eu quero orar por vocês nessa noite.